grande que é agora. O alto. Somente hoje. Hoje, a luz do presente. Dia como este dia, em toda a vida terás somente. Recorda a isso e atende a todo bem que desejas fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever. Esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho. Alegria, favores, dádiva que pretendes ofertar. Relações que precisas recompor. Gentileza no lar. Trabalho, o mais singelo, e aquele que mais custe. Revisão, reajuste, corrigenda e perdão. Provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes. Que nada disto atrases, nem deixes que fazer para depois. Porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se faz. E dia igual a hoje, só terás uma vez. Chico Xavier. Uma das primeiras questões é porque vidas, caminhos da autoiluminação. Por que no plural? Vidas. Nós vamos ver que dificilmente, ou quase humanamente impossível, nós conquistaremos todos os nossos conhecimentos, tudo que é bom para nós, toda evolução, toda transformação que nós necessitamos passar em uma única existência. E é por isso que a doutrina espírita nos mostra a certeza de vidas sucessivas. E não nos condena, mas nos mostra a oportunidade de tentarmos acertar naqueles pontos que nós já erramos. E nos mostra também que em muitos pontos que nós achamos que erramos, na realidade é aprendizado. E Leon Diniz nos fala que a vida terrestre é uma escola, um meio de educação e de aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. E é esse o ponto, que é a primeira coisa, que é o primeiro detalhe que nós precisamos compreender em nossa existência. É o que nós somos. O que nós estamos fazendo aqui? A vida poderia ser considerada como um nascimento, como um sopro de Deus, ou com a definição que qualquer um de nós quisermos darmos para ela. Mas na realidade, vida é quando você chega aqui no planeta Terra e cria uma nova oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de educação e uma nova oportunidade de aperfeiçoamento. Nem que esse aperfeiçoamento às vezes se dê pelo sofrimento, que na realidade o sofrimento em questão é opcional. Porque nesse caso, ele não é sofrimento, ele é reeducação. Por quê? O que para muitos é sofrimento é mais uma necessidade do espírito de passar por certas provações. Isso vai acrescentar muito nas nossas vidas. Mas como nós temos a visão humanizada, como a nossa visão ainda é muito curta, nós não conseguimos enxergar os benefícios dessas provações. Tudo que passamos de ruim em nossas vidas, nós temos que buscar enxergar os benefícios futuros. Por isso é que temos que buscar analisar todas as situações que nós estivermos vivendo. Temos que buscar compreendê-las a fim de que sirva de lição para nós mesmos. Agora, se esse sofrimento não trouxer um aprendizado, uma lição, uma bagagem para o meu ser, aí sim, aí eu vou poder considerá-lo como sofrimento. É necessário que toda dor que eu passar, eu tenho que buscar tirar um aprendizado dessa dor para a minha vida. Isso é uma questão de educação, porque até para sofrer, nós precisamos sofrer com educação. E aí, quando eu estava estudando essa parte, eu lembrei daquele episódio do Chico no avião, lá morrendo de medo da turbulência, que o Emmanuel apareceu para ele e falou: se for morrer, que morra com educação. Então, se para morrer nós temos que ter educação, imagina passar pelas dores. Temos que ter educação do mesmo jeito.
E a vida é um dom de Deus, que merece ser dividida com as pessoas à nossa volta. O viver egoísta, isolado em si, não possibilita a iluminação. Olha isso. A vida é para ser dividida com as pessoas à nossa volta. O segundo passo é descobrir que eu estou vivo, descobrir que além de vivo, eu estou no meio de outros espíritos encarnados e que eu não estou sozinho aqui. Ou seja, o viver egoísta, isolado em si mesmo, não possibilita a iluminação. E se eu tenho esse viver egoísta, que é viver sozinho, isolado no meu mundo, dificilmente eu vou aprender. Por quê? Nos mostra também, porque nós também aprendemos com os outros. Nós também aprendemos nos relacionando e convivendo com outras pessoas. Se eu erro aqui, eu dou a possibilidade do outro, com humildade, me mostrar o certo. E se eu enxergo errado no outro, por uma questão de educação, eu posso aprender com o erro dele, tornando o erro do outro um benefício para mim. Mas desde que eu olhe para o erro do outro com caridade, sem o egoísmo, porque se eu for ressaltar o erro do outro só para feri-lo, aí não adianta de nada. Só olhando o erro do outro com educação é que ele pode se tornar um benefício para mim. Mesmo que esse outro tenha errado muito feio, devemos ter a compreensão de que ele ainda não aprendeu. Não chegou o tempo dele ainda. Cada um vai aprender a seu tempo. Então, tudo isso é para que nós começamos a desabrochar a visão, o sentimento de que aqui é uma escola, de que nós estamos aqui para aprender. E se nós cometemos erros, é porque não aprendemos ainda. E graças a Deus, nós estamos aqui tendo a oportunidade de aprendermos. A humanidade. Somos todos caminhantes ao nos colocarmos em busca da realização interior, motivados pelo desejo de encontrar o significado da própria existência. Nessa estrada inexorável, invariavelmente, nos deparamos com sombras e dragões ameaçadores, representantes de nosso passado, desta e de outras vidas, das quais nós não deveremos fugir ou nos proteger, evitando-os. Eles são sinalizadores de que é chegada a hora de questionar os valores sobre os quais alicerçamos a nossa vida até o momento. Buscar o significado da própria existência talvez seja esse um dos grandes prêmios da humanidade. É nós encontrarmos o significado das nossas vidas, o nosso significado, a justificativa de tudo que está à nossa volta. Muitas vezes, nós cometemos o erro de culpar a Deus por nossas dores. Nós achamos que Ele está sendo injusto ao nos deixar passar por certos sofrimentos. Mas nós também sabemos que não podemos e nem devemos jamais culpar a Deus. Ele está sendo generoso ao extremo, nos dando novas oportunidades. Se a situação é difícil, temos que procurar descobrir qual é o nosso papel nessa situação. O que nós devemos fazer nessas situações difíceis? Se está ruim, se eu estou desperto, se eu consigo enxergar, é porque eu consigo dar uma resposta satisfatória à situação que eu me encontro envolvida. Nessa estrada, inexoravelmente, nos deparamos com sombras e dragões ameaçadores, representantes do nosso passado, desta ou de outras encarnações, das quais não deveremos fugir ou nos proteger, evitando-os. Problema, depois que aparece, não é para ser evitado, é para ser resolvido. Nós podemos até evitar os problemas, mas se ele apareceu, não adianta mais evitar. Essas sombras, essas aflições, tormentos, esses dragões que nós trazemos desta própria vida ou de vidas passadas, que nós não conseguimos descobrir ou entender de onde nós arrastamos certas dores, eles são para ser educados, superados, consertados, e não para ficarmos fugindo desses defeitos que nós carregamos e muitas vezes nós já conseguimos enxergá-los.
simples e até mesmo mais cômodo nós negarmos a eles. Mas não adianta fugir de uma situação que só cabe a mim dar solução a ela. Não importa a hora, não importa o dia, pode levar anos, mas sou eu quem vou ter que resolver. Os meus problemas só serão resolvidos por mim. Ninguém poderá resolver um problema meu por mim. Pode haver alguém para me dar dicas, conselhos de como solucionar os meus problemas. Mas sou eu que tenho o compromisso de fazer, de resolver o meu problema. Se tem alguma coisa errada, vamos questionar então os nossos valores. Será que eu estou fazendo? Será que o que eu estou fazendo da minha existência está certo? Será que está correto? Será que está funcionando? Do jeito que eu estou conduzindo a minha vida, está satisfatório? Eu estou vivendo para comigo mesmo e para com as pessoas que estão à minha volta? As minhas atitudes são boas para mim e para os outros? Inevitavelmente, vai chegar a hora que temos que questionar. Não adianta nós esperarmos o mundo mudar para que eles se adequem a nós. Nós é que temos que mudar para nos adequar ao mundo. Eu é que preciso de mudar. São os meus pensamentos que precisam ser mudados. É por isso que a autoiluminação não é fácil. Porque o meio de questionar são os sinalizadores, são as dores. E é como se fosse um sinal amarelo, começasse a piscar. Cuidado, atenção. E se nós não pararmos e observarmos, se nós não prestarmos atenção, ele vai ficar vermelho. E é por isso que temos que ver. Porque são nesses questionamentos é que vamos encontrar o significado das nossas vidas, seja na família, seja no grupo social, seja no grupo espírita, onde quer que nós estejamos. Nós temos a nossa parte de responsabilidade com o meio em que nós vivemos. Nós temos sempre que buscar fazer o nosso melhor. Nós não podemos esperar somente dos outros o melhor. Nós temos que dar a nossa contribuição no meio em que nós vivemos. Faça a tua parte e eu te ajudarei. E o que nós estamos fazendo? É por aqui que começamos o caminho da autoiluminação. Primeiro nós encontrarmos o porquê da nossa existência. E os caminhos, os diversos caminhos podem ser trilhados através da filosofia e religião, ou de uma maneira que não nos submetemos às teias sociais. Porém, qualquer que seja o caminho escolhido, ninguém poderá prescindir de entrar em contato com a sua própria individualidade, com seus próprios limites ou com as suas dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Esse confronto não pode ser transferido a outro, nem tampouco simplesmente ser entregue a Deus. É um processo inalienável, a que todos estamos sujeitos, e apenas por um pouco tempo adiável. Nós podemos buscar todos os meios que nós quisermos, desde que não fiquemos presos às teias sociais e culturais que nós herdamos. Ao longo do tempo, nós viemos herdando as heranças culturais do nosso meio, da nossa família, e nós não podemos ficar presos a certos costumes e crenças, porque é você quem vai decidir o que é melhor para você. Sou eu que tenho a responsabilidade de decidir o que eu quero para mim, o que é melhor para mim. Porém, qualquer que seja o caminho escolhido, ninguém poderá prescindir de entrar em contato com a sua própria individualidade, com seus próprios limites e com as suas dificuldades inerentes ao processo evolutivo. Vejam bem, onde vocês forem levados a encontrar com vocês mesmos, esse é o caminho a seguir. Porque se eu ou qualquer outra pessoa chegasse aqui e falasse que iria salvar todos vocês, a recomendação seria que vocês levantassem e parassem de ouvir. Porque ninguém salva ninguém. A obrigação é exclusiva de cada um em particular. Esse confronto não pode ser transferido a outro, nem tampouco simplesmente entregue a Deus.
é um processo inalienável a que todos estamos sujeitos e apenas podemos adiar por pouco tempo. Porque os meus segredos estão dentro de mim. Ninguém vai encontrar a não ser eu mesma. Os meus arquivos, as minhas informações, os meus problemas a serem resolvidos estão dentro de mim. E como eu posso deixar alguém invadir o mais íntimo de mim e ter acesso às minhas informações, mesmo sabendo que esse alguém não vai poder resolver o meu problema? Sou eu que devo ir lá e buscar o meu problema, os meus defeitos, os meus medos e resolver cada um no seu devido tempo. Não adianta eu delegar isso a outra pessoa ou a Deus. Eu preciso ter esse contato com a minha individualidade. Agora, para isso eu tenho que procurar me conhecer e ter o senso de que eu preciso me auto-iluminar a cada dia. Que eu preciso buscar me conhecer a cada dia. Que eu preciso aprender a cada dia e que eu preciso compreender a vida a cada dia. Que eu preciso me compreender a cada dia e que eu preciso me enxergar tal como eu sou. Então, tudo isso são os caminhos que nós temos que percorrer. Nós não podemos, nós podemos até tentar adiar a hora de percorrer esses caminhos, mas vai ser por pouco tempo. Porque logo os sinais vão aparecer. E vão começando a piscar amarelo. Então, antes que atravesse para o vermelho, por que nós não procuramos percorrer esses caminhos antes que as dores nos chamem? Não tinha colocado. O conhecimento de si mesmo. Não, eu acho que eu passei. É esse aqui que eu quero. O caminho da iluminação, meta inalcançável em uma única existência, não implica tornar-se perfeito, mas descobrir e realizar a personalidade integral oculta ao estreito conhecimento de si mesmo. Pressupõe atravessar obstáculos, enxergar os próprios limites e agir na vida transformando-se a cada momento. Os problemas não são atestados de fracasso, mas oportunidades preciosas de iluminação. E quando nós falamos em vidas, caminho para a autoiluminação, era isso que queríamos dizer. É que vai depender de várias vidas para que eu possa aprender, e eu vou ter que viver várias experiências reencarnatórias para me autoiluminar. E vai chegar o dia que nós vamos ter que voltar para o mundo espiritual, e vamos chegar lá, e vamos ver que nós não cumprimos quase nada do que nós programamos. E que nós assumimos cumprir para nos melhorar. E o que vai acontecer? Nós vamos ter que voltar. Enfrentar as dores, as provas, as expiações, as dificuldades. Mas se eu estou buscando aprender, é minha obrigação praticar, exercitar. Aquilo que eu aprendo, eu tenho que procurar fazer na minha existência. Eu tenho o dever de praticar no meio em que eu vivo as coisas que eu estou aprendendo. É por isso que é importante questionarmos, perguntarmos a nós mesmos o que nós estamos fazendo na nossa vida a cada final de dia. Porque a bagagem é só nossa. Pode até haver companheiros que dividem o peso da mala com a gente no meio do caminho. Pode até haver um para segurar do lado e te ajudar a carregar. Mas nós não podemos ficar dependentes, porque uma hora nós vamos ter que caminhar sozinhos. E vamos ter que caminhar do mesmo jeito, porque a vida não para. E o conhecimento de si mesmo, para nós aqui, qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? E um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei assim, meu Deus, mas 3 temas, nas últimas 3 vezes que eu fui lá falar, eu falei isso, com 3 temas diferentes. Será que eu estou repetitiva? Será que eu só estou conseguindo enxergar isso?
Aí eu dei continuidade no livro e falei assim, não. É porque realmente em todas as direções que a gente for, a gente vai se deparar com ele. Porque é uma frase no meio espírita mesmo, conheça-te a ti mesmo, porque é o caminho. E se fosse assim, vamos lá conhecer o nosso vizinho, ia ser a coisa mais fácil do mundo. Porque nós gostamos de conhecer o outro, olhar para a vida dos outros. Agora conhecer a nós mesmos, olhar para dentro de nós e buscar conhecer quem nós somos é mais complicado. Mas é necessário. E Santo Agostinho nos afirma que o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. A chave do progresso individual e não coletivo. Agora, se eu busco me conhecer, e ele também busca se conhecer, e o outro também busca se conhecer, aí o progresso se torna coletivo. E se eu busco me iluminar, e eu vou começar a espalhar a luz a todos aqueles que estão à minha volta. Agora, como nós podemos nos conhecer? Como conhecer a si mesmo? Eu falo nós aqui. Reconhecer o verdadeiro espírito, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que empreende no domínio das más inclinações. Nós devemos procurar estar hoje melhor do que nós estávamos ontem, e estar amanhã melhor do que nós somos hoje. É o esforço da transformação moral, é o sentimento de nós nos esforçarmos para nos melhorar. Nós temos que ter o comprometimento com esse esforço. A disposição de conhecer-se a si mesmo pode surgir de duas formas. A primeira, naturalmente, como fruto do amadurecimento. E eu costumo falar que eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita há 18 anos atrás. Mas que só quando eu cheguei aqui a caminho da luz é que eu realmente comecei a estudar, a aprender e a buscar mudar pelo menos um pouquinho que seja na minha vida. Mas eu fico pensando assim, se eu tivesse começado a estudar 18 anos atrás, será que eu teria sofrido menos? Será que se eu tivesse começado a aprender nesse tempo, eu teria caminhado muito melhor pelos caminhos que eu passei? E a minha conclusão, pessoal, era que não. Que eu não tinha amadurecimento naquela época para isso ainda. Eu precisava de ter um amadurecimento para chegar na hora certa e começar a estudar e aprender. E ele pode ser também provocado pela ação do sofrimento. É a questão do adiar. Mas vamos adiar por pouco tempo, ou nós vamos pelo amor ou pela dor. Chega uma hora que não tem mais jeito. Precisamos ser impulsionados. Deus é sempre muito generoso para com a gente. A espiritualidade é sempre muito generosa para com a gente. Se a gente quiser perder tempo, eles vão respeitar. A escolha é nossa. O livre-arbítrio é nosso. Mas vai chegar uma hora que nós precisamos ir. E nós vamos ter que ir. E não é o castigo. Porque se nós fizermos uma retrospectiva das nossas vidas, vamos ver que nós escolhemos perder o tempo. E que nós é que deixamos passar esse tempo. Para iniciar essa grande viagem interior, é preciso primeiramente desfazermos da ilusão de nossa própria inferioridade, pois nós somos filhos de Deus e, como tais, fadados à felicidade plena. Isso quer dizer que não devemos permitir a ideia de que somos insignificantes perante a vida. Ninguém é inferior e insignificante. Ninguém é pequeno. Nós não devemos nos prender a isso. Devemos focar em voos altos. Quem estava aqui na quarta-feira ouviu o Marcos perguntar como é que Deus nos vê. E como é que Deus nos vê? Deus nos vê como nós vamos ser, perfeitos. E nós vamos ser perfeitos. E é por isso que devemos querer ser melhores a cada dia. É por isso que
nós devemos buscar nos iluminar, nos auto-iluminar. Se Deus, que é infinitamente justo, nos ver como nós vamos ser, nós não podemos querer menos. E nos colocarmos em uma posição de coitadinho, de pequenininho, de inferiorzinho. Assim nós não vamos sair do lugar, porque nós vamos criar uma condição para nós e não podemos passar dela, porque nós nos colocamos em uma condição de um ser inferior. E se eu determino para mim de que eu sou um ser inferior, no primeiro momento que eu tentar mudar essa condição, eu não vou conseguir, porque o meu subconsciente não vai permitir. Porque eu determinei para mim de que eu sou um ser inferior. E se nós somos filhos de Deus, e Deus nos vê como seremos, como seres que vão chegar à perfeição, e Jesus ainda falou que nós podemos fazer o que Ele fez, então só depende de nós. Nós podemos ser perfeitos. Passou tudo mesmo. Nós podemos ser perfeitos, sim. Nós podemos evoluir, sim. Só depende da nossa individualidade, do nosso querer, do nosso comprometimento com a evolução. O compromisso. O compromisso com os objetivos que se pretende atingir é fundamental. É desejável a humildade para não se pensar vitorioso antes do tempo. A felicidade de se perceber caminhando e aprendendo com a vida nos permite sentir o amor e paixão pelo que fazemos. É desejável se sentir apaixonado pela vida, pelas pessoas e por si mesmo. É por isso que nós precisamos ter esse compromisso. Não adianta nós acharmos a doutrina espírita maravilhosa se nós não nos comprometemos com ela. Se nós não buscarmos aprender e modificar aquilo que nós precisamos. Se nós não buscarmos melhorar a cada dia o nosso espírito. E isso é fundamental. E devemos ter o cuidado para não acharmos que estamos prontos antes da hora. Para não cantarmos a vitória antes do tempo. Porque aí o caminho pode ser ruim. O caminho é de ascensão, mas ele é longo. Não vai ser da noite para o dia que nós vamos nos tornar seres perfeitos. Quando nós nos percebermos caminhando e aprendendo com a vida, nós começamos a amar tudo o que está à nossa volta. Nós passamos a fazer com mais amor tudo aquilo que nós estivermos fazendo. Nós vamos olhar com mais amor para o nosso próximo e para nós mesmos. E aí nós podemos, eu achei essa imagem bonitinha, que a gente pode começar a olhar para tudo com esse óculos aí, né? Vai facilitar bem. Porque se eu não me amo, como é que eu vou poder amar alguém? Eu só posso dar aquilo que eu tenho, que eu sinto. Então eu só vou colocar para fora aquilo que está dentro de mim. E nós temos que perceber que essa oportunidade que nós estamos tendo, ela é bendita demais. O reino do céu, no coração, deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório. O reino do céu no nosso coração deve ser o tema central de nossa vida. É nós colocarmos a lei do amor, os ensinamentos que Jesus nos trouxe em nossos corações. É pensarmos em cada atitude como Jesus faria em nosso lugar. De que forma o mestre agiria nesta ou naquela situação difícil que nós enfrentamos. E vamos ter aqui alguns pontos a observar no caminho da iluminação. O caminho da iluminação, meta inalcançável em uma única existência. Não é nós acharmos que começamos a aprender hoje que daqui a 5 anos nós vamos estar perfeitos. É nós buscarmos sairmos dessa encarnação melhor do que nós chegamos nela. Nem que seja um pouquinho, mas ainda assim melhor. Iluminar-se é tornar-se dotado de luz, que brilha em si mesmo e em sua volta. É nós nos auto-iluminarmos para refletir a luz à nossa volta. Se é luz, toda luz brilha, nem que seja uma pequena chama, mas mesmo assim ela vai iluminar. A iluminação requer consciência de transformação, de desenvolvimento da personalidade.
A nossa evolução ela é constante. Então é necessário nós termos consciência de que precisamos nos transformar, nos melhorar um pouquinho a cada dia. No esforço diário, nós vamos subindo aos pouquinhos. E aí um dia chegar lá. A criatividade é outra marca durante a caminhada. Todos nós somos criativos. Então vamos usar a criatividade ao nosso favor. Vamos fazer a vida, os nossos problemas mais leves, mais suaves, sem tanto peso. Vamos criar uma vida melhor para nós. E para isso, não basta a fé. Porque a fé sem obras é morta. Nós temos que acreditar, mas temos que pôr em prática. Nós temos que ter fé, mas temos também que ter obras. O desapego é o exercício essencial na jornada da iluminação. Além do desapego material, que é fundamental em qualquer processo evolutivo do espírito, é nós aprendermos a desapegar da inferioridade que nós carregamos. Nós podemos qualquer coisa que seja de acordo com a lei de amor. Eu posso tudo, desde que seja bom para mim e para o outro. Desde que não prejudique a ninguém. Esse é o desapego do comodismo que nós estamos acostumados a viver. A determinação é vontade do ser humano, a determinação e vontade do ser humano em se conhecer. Porque para se conhecer tem que ter determinação, tem que ter vontade. Senão ninguém vai se conhecer. É como vir aqui. Às vezes a gente fala assim, eu vou no centro no domingo para ouvir uma palestra, ou eu vou no estudo, e acontece várias coisas para te impedir de vir. Se você não tiver a determinação, acaba não vindo. E se eu quero me conhecer, é bom que eu venha. Porque é nos estudos, eu vim das palestras, que eu vou buscar os recursos de aprendizado para conseguir me conhecer. Mas para isso é fundamental que eu tenha determinação e vontade. O caminho de iluminação é árduo e difícil. Não é fácil, porque depende de mudanças. Porque depende de mudar o modo que nós levamos a vida. Mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. E quando nós aprendemos, a nossa consciência nos alerta. E quando a nossa consciência nos alerta, é porque já estamos passando do tempo de realizarmos as nossas mudanças e transformações. Enxergar nos outros caminhantes como nós o diamante divino que existe por trás da casca social. É nós enxergarmos o outro um filho de Deus como nós. O irmão que também vai ser perfeito um dia. Temos que procurar enxergar nos outros, no nosso próximo, as coisas boas, as coisas belas que eles carregam. Não os seus erros, os seus defeitos, porque todos nós ainda erramos e defeitos todos nós temos. É aprendermos a olhar para o próximo com os óculos do amor. Ter confiança em si mesmo é viver sem ressentimentos, sem vínculos desnecessários, sem exigências às pessoas. Nós não podemos exigir no outro aquilo que nós ainda não temos. E precisamos ter confiança em nós mesmos. Nós somos capazes. Gente, o Marcos falou já que para nós várias vezes, e esse livro ressalta isso, que a fila para reencarnar aqui no planeta Terra, ela é gigantesca, ela é quilométrica. E nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nós não podemos perder essa oportunidade, porque conseguir outra pode não dar mais. Então nós precisamos confiar mais em nós mesmos e agradecer a Deus a oportunidade de cada dia que nós temos para buscarmos o caminho da autoiluminação. Não podemos transcrever o nosso passado nesse dia novo que nós temos, porque assim vamos continuar perdendo tempo. A cada novo dia é uma nova oportunidade. Vamos construir hoje o nosso amanhã. O passado serviu de experiência e de aprendizado para hoje. E hoje temos
temos a oportunidade de melhorarmos para amanhã. E Joana de Ângeles nos diz que, desperto para a realidade da vida imortal, o candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres que sentem de forma que o amor domine as paisagens do coração. Nós somos imortais, então o que eu aprendo hoje é legado para o meu espírito. Eu já existia, eu estou existindo e eu vou continuar a existir. Então justifique eu querer aprender hoje, porque a minha vida vai dar continuidade. Trabalhar com sentimentos é nós sentirmos, é colocarmos os sentimentos do amor em nossas atitudes. Se nós iluminarmos o nosso coração, se nós buscarmos deixar brilhar em nossos corações uma luz divina, uma luz intensa como essa aqui, nós seremos iluminados. Nós teremos uma vida mais feliz, nós ajudaremos mais e confiaremos mais em nós mesmos. Se nós, no nosso passado, não fizemos o nosso coração brilhar, fica o convite. Vamos colocar em nossos corações a lei do amor. Vamos começar hoje a fazer os nossos corações brilhar. Porque é como falamos no início, o tempo não volta. E um dia igual a hoje, nós só teremos uma vez. Muito obrigada.